Amigos dos canais Esporte Interativo, estou aqui, exatamente na Gaming House da SK Game. Hello everybody, come in. Sendo recepcionado por ele, pelo verdadeiro, meu grande amigo Fallen. Tudo certo, Fallen? Tudo na boa? Beleza, galera? Tudo Pronto bem? para mais um bate-papo aqui com a gente? Sempre, sempre preparado. Tô sempre aqui na escolta, né? Sempre por perto. Eu já não aguento mais te entrevistar. Fala assim. Fez um ano da conquista do primeiro Major de vocês, o Major Columbus. Queria que você traçasse um paralelo do que aconteceu de lá para cá, como que o time está agora, quais são as diferenças do time de hoje para o time daquela época. Um ano depois, como que está o time? Acho que a principal diferença é que naquela época nós ainda tínhamos que provar o nosso valor, nós ainda tínhamos que mostrar que éramos uma potência no CSGO. Né? E acho que até o modo como as equipes lá de fora nos enxergavam é muito diferente que agora. Né? Antes eles treinavam com a gente, mostravam tudo que eles estavam treinando para o campeonato. Então eles encaravam a nossa equipe como uma equipe que era boa de jogar contra, mas que eles iam conseguir bater, então não tinha problema nenhum você treinar, mostrar as coisas e tudo mais. Hoje é diferente, hoje vai treinar com os caras, você já vê que muitas vezes só treina um tipo de coisa para não mostrar o resto, os caras assistem nossos jogos, então assim, a competição para nós ficou muito mais difícil. Ao mesmo tempo que a gente ganhou muita experiência, a gente ganhou muita confiança, ao mesmo tempo ficou muito mais complicado porque os adversários vêm preparados para jogar contra a gente e isso demanda um pouco de preparação nossa também. E além disso, eu acho que esse foi um ano muito bom. A gente teve 4 títulos nesse último ano, 2 Majors e 2 campeonatos bem bacanas. E a gente chegou muito perto de ganhar outros, né? Nós fomos considerados aí a equipe que teve a maior constância. Nós conseguimos chegar em, se eu não me engano, 14 semifinais ou finais ou vitórias consecutivas, né? É um número marcante porque você está sempre entre os melhores, é uma coisa difícil. E como a competição está sempre muito destacada, são muitas equipes boas, isso realmente demandou muito trabalho e muito esforço de toda a galera. O que dá para esperar aqui desse ano? Como é que vocês estão se preparando, os treinos? Como é que está a mentalidade aqui para esse ano de 2017? Olha, o nosso foco sempre é vencer, né? Mas acho que acima de tudo vencer é uma consequência, é um resultado. Nosso foco é sempre dar o nosso melhor, né? Porque às vezes você vai encontrar alguém mais preparado, às vezes você vai estar num dia ruim, às vezes as coisas não vão muito pro seu lado e você acaba não vencendo, né? Mas a sensação de saber que você deu o seu melhor, tanto na hora do jogo quanto antes, né? Que acho que é o principal, durante a preparação para a hora do jogo, é o mais importante. Então, o que a galera sempre pode esperar do nosso time é que nós vamos sempre jogar para vencer e mais do que isso, sempre vamos estar do nosso melhor. Todo mundo aqui trabalha muito, todo mundo muito esforçado, né? E a gente, falando sobre os resultados agora e sobre o jogo, nesses primeiros campeonatos nós tivemos uma final contra o Virtus Pro em Las Vegas. Sim. E não fomos bem no último campeonato, saindo na fase de grupos, que é uma coisa que não acontecia há muito tempo. E um dos motivos pelo que isso aconteceu é que a gente tem um novo jogador, que é o Phelps, é um jogador que tem uma característica bem diferente do que a gente estava acostumado com o Fênix no passado. E a gente estava tentando meio que descobrir até onde essa característica dele, esse jeito mais solto de jogar, podia nos levar. Em Las Vegas nos levou muito longe, ficamos a 1 ou 2 rounds de levar a competição, mas no outro campeonato nos deixou um pouco a desejar. Então a gente está tentando encontrar uma maneira de adaptar isso da melhor maneira possível. A gente acredita ter voltado agora para jogar da nossa maneira mais constante de conseguir as vitórias, então os treinos estão sendo pesados nesse sentido e ao mesmo tempo a gente também tenta utilizar um pouco essas forças aí que ele tem no jogo dele. E você citou estilo de jogo, né? Vocês tiveram que mudar um pouquinho o estilo de jogo, mas quer retomar ser aquela velha SK agressiva, mas muito tática também. E uma coisa que eu pude perceber, principalmente nesse campeonato, é que algo que não acontecia antes passou a acontecer com vocês. Vocês costumavam perder os rounds pistols e depois se recuperavam. Para esse campeonato aconteceu o inverso, né? Vocês venceram muitos rounds pistols e aí depois perdiam os anti-ecos e isso acabou atrapalhando vocês de alguma forma. Com certeza, ganhar os rounds pistols, né? O primeiro round de cada lado, para quem não conhece muito, então é muito importante que você já sai na frente, você já sai com uma vantagem econômica e você sai até com uma vantagem moral com o outro time que você começou ganhando, né? E a gente, quando perde esse segundo round, que é um round difícil de ser ganho, tanto que é por isso que você comentou bem que nós já ganhávamos também dos adversários nessa situação. E isso acontece muito quando você não tem um plano de jogo para esse tipo de round. Então, como nós estávamos jogando de maneira muito solta, de uma maneira vamos ver o que vai dar e vamos jogando, você acaba dando margem para que o adversário do outro lado brilhe, faça um round bom e você perde alguns momentos. Então, quando você faz um round mais calculado, isso tem sido o foco dos nossos treinos nessas últimas semanas, é como jogar esses rounds lá após o pistol. Então, nós temos boas estratégias para os pistols, e também estamos nos preocupando com aquele round que deveria ser fácil, mas muitas vezes não é, né? É isso, estamos treinando para isso. Eu também espero que vocês não percam mais e eu possa narrar feliz da vida. Mas você sabe, né? Muitas vezes o cara pode puxar, morrer. Né? O cara você pode viu que a torcida tava gritando o tererê SK até morrer lá na Polônia, né? Bonito, né? Bonito, né? Puxaram você. Eu fiquei emocionado. Cara, na última vez que a gente conversou, a gente falou muito sobre cenário brasileiro também. Você falava sobre a sua preocupação, sobre
o que você achava que o cenário brasileiro poderia melhorar e como você enxergava isso a um médio prazo, de repente o Brasil crescendo. Para essa temporada agora a gente está vendo mais investimento, os canais Esporte Interativo transmitindo aí agora a Copa Brasil de CSGO, o calendário dos times está ganhando se organizando, né? Se organizando, as organizações mesmo podem ter, quem sabe, ali uma forma de investir com mais segurança. Sabendo o que vai jogar. E os jogadores também sabendo que eles vão ter ali pelo menos um calendário um pouco mais fixo pela frente. Como é que você está vendo isso daqui, cara? Para o cenário brasileiro isso é muito importante. Eu acho que a Copa Brasil já está dando uma visibilidade maior para as organizações, para os jogadores. Agora eu acho que é o momento de cada jogador de CSGO brasileiro dar o seu melhor. Né? E não só dentro do jogo, mas fora dele também, se preocupar em começar a construir uma relação com a comunidade, né? Começar a devolver um pouco para a comunidade o que é para ele ser um gamer, como é que ele pode ajudar as outras pessoas a aprender um pouco mais sobre o game, ou até mesmo mostrar um pouco sobre como é o ambiente dele com os jogadores do time, para que as pessoas no Brasil também consigam agora se espelhar nesses caras que estão saindo, que com o passar do tempo vão se tornar campeões lá no Brasil e merecem muito respeito, né? Então acho que tem que aproveitar agora o momento, toda essa galera que está no Brasil, para engajar, ainda mais agora com a Esporte Interativo transmitindo isso na televisão. Acho que isso traz um público também que muitas vezes a gente não tinha antes. Então tem que aproveitar o momento e foco agora 100%, força total. Você falou um pouquinho sobre se espelhar, como os caras que hoje se espelham em você e no futuro podem se espelhar em outros players lá no Brasil. Queria saber da importância de um cara que pode estar também trazendo novos adeptos agora para o Counter-Strike GO. Tô falando do Neymar, ele tá sempre postando lá no Instagram e tudo, tá sempre jogando. Ele é bom mesmo? Você jogou com ele? Olha, conhece eu joguei muito pouco com ele ainda, foi só naquela oportunidade que eu estive lá no Brasil mesmo que a gente se encontrou. Mas ele gosta de jogar de WP, né? O que já é um bom sinal. Ele comemorou com a WP também, né? Na vitória contra o Paraguai. Bota a imagem aí na tela do Neymar comemorando a Alp. Essa Alp é a Alp do verdadeiro? Essa Alp, eu vi algumas montagens ali que os caras capricharam, viu? O pessoal vira muito meme, é muito engraçado. E olha, pra quem começou a jogar agora, eu acho que ele leva jeito sim, cara. Porque eu tava vendo ele jogar e ele tá subindo rápido as patentes também. Leva jeito. Olha, se o Neymar não fosse tão bom de bola, capaz que eu ia perder minha vaga, viu? Olha só, obrigado então, Fallen aí pela gentileza mais uma vez, pela recepção. Próxima vez que eu vier pra cá, não vou nem reservar hotel. Você pode ficar aqui comigo. Você arruma um quarto aí pra mim. Fácil. Hoje em dia, galera, que as coisas estão melhores, graças a Deus, e nós estamos crescendo cada vez mais, hoje em dia cabe mais gente na casa, né? Porque antes a gente dormia junto, né? Sabe como que era mais apertado, mas tá convidado. Quando vier, já sabe de cá. É isso, senhoras e senhores. O verdadeiro Gabriel Fallen, junto com a gente, sempre com conteúdos especiais. Aqui no iGames, aqui nos canais Esporte Interativo. Valeu. Valeu, galera. Valeu, Tamo junto.